Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o advogado e professor Fernando Lopes. Nesse vídeo, nós vamos entender se você que presta serviços relacionados a criptoativos, criptomoedas, NFTs, tokens, se você precisará de uma licença do Banco Central para continuar atuando. Isso vale tanto para pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas. Então, se você atua nesse mercado prestando serviços, ou seja, trabalha com recursos de terceiros, fique até o final porque esse vídeo será muito importante, uma vez que se você não tiver, caso você precise, e você não tem essa licença do Banco Central e mesmo assim você persista nas suas atividades, você será considerado uma instituição financeira irregular, você estará cometendo um crime e poderá ser gravemente responsabilizado. Então fique comigo até o final, que nós vamos hoje dissecar a Lei 14.478/2022, que dispõe sobre diretrizes a serem observadas pelos prestadores de serviços de ativos virtuais, certo? Bem, caso você não me conheça, atuo nesse mercado profissionalmente desde 2018, a bem da verdade até um pouco antes. Recentemente, atuei como assistente técnico em um processo envolvendo uma discussão sobre o mercado de criptoativos lá por volta de 2019, para você ter uma ideia, uma transação de 25 milhões. Então, ou seja, eu sou um profissional que de fato conhece o mercado porque atua nele como advogado. Então, esse vídeo ele vale tanto para você que é advogado, que pretende atuar nesse mercado, quanto para você também que é empresário, porque nós vamos ver aqui os meandros desta lei. Bem, primeira questão, a gente vai analisar o conceito de ativo virtual e vai verificar se você é ou não um prestador de serviço de ativo virtual. Porque se você for considerado um prestador de serviço de ativo virtual, você não poderá continuar na sua atividade sem licença. Isso vale, por exemplo, para startups. Então veja que muitas startups fecharão caso não sejam capazes de se adequar a essa nova legislação. E possivelmente nós falaremos ainda, caso tenha tempo, sobre como você pode não ser enquadrado em um prestador de serviço de ativo virtual de modo a não precisar dessa licença. Isso também pode ser decisivo para a continuidade do seu empreendimento. Se você conseguir enquadrar o ativo ou prestar serviço sobre ativos que não são considerados ativos virtuais, então essa lei não será aplicável à sua atividade. Perfeito? Então, dito isso, o que a gente vai fazer? Bem, primeiro eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês sobre algo que nós chamamos de epistemologia. Antes de eu interpretar a lei, ainda mais uma lei tão complexa, eu preciso ter ferramentas epistemológicas, eu preciso estar baseado em um conjunto de regras de interpretação. Eu vou apresentar para vocês as minhas regras de interpretação, que serão aplicáveis aqui, para que depois nós possamos entrar na lei. Então, um erro muito comum, por exemplo, que se tem sobre o advogado é que o advogado ele decora leis. Não, o advogado é aquele que sabe como interpretar as leis. E para que você possa interpretar leis, principalmente leis de natureza ultra complexa, né, vamos falar assim, a epistemologia é fundamental. A epistemologia estuda como nós conhecemos as coisas. Então, nós falaremos aqui da epistemologia, falaremos sobre ontologia do ativo virtual e dos criptoativos, numa seara que nós sabemos que o mundo inteiro tem dificuldade em categorizar esses ativos que no Brasil estão sendo chamados de ativos virtuais, que o mercado conhece como criptoativos. Nós vamos ver que há uma diferença também. Já gravei outros vídeos falando que ativo virtual não se confunde com criptoativo. Mas, em síntese, vou primeiro apresentar para vocês a epistemologia, quais são as regras de interpretação, e depois, de posse dessas regras, nós vamos para o texto legal. Certo? Fazer uma coisa de forma lógica. Perfeito, então vamos iniciar pela seguinte questão. Bem, sim, depois de nós falarmos da epistemologia, vamos analisar o texto de lei, vamos ver, então, quais serão os critérios aplicáveis ao conceito de ativo virtual, a um ativo, para que esse ativo possa ser considerado ativo virtual. Vamos verificar quem são as prestadoras de serviços de ativos virtuais, de modo a verificar se você vai precisar ou não dessa licença. Então, começando pela parte da epistemologia. Então, como que a gente interpreta algo tão complexo como esta lei 14.478/2022? Bem, também não vou fazer último adendo aqui, não vou fazer críticas à lei, já fiz muitas críticas. Aqui realmente o objetivo será bem
de entender no aspecto jurídico aquilo que foi posto pelo legislador, independente de discussões relativas a eventuais inconstitucionalidades. Bem, a gente precisa diferenciar objetos que valem por si só e objetos cujo valor advém de algo que eles representam. Como assim, Fernando? Por exemplo, existem alguns objetos que eles são criados e eles valem por si só. Como o Bitcoin. Inicialmente o Bitcoin ele foi criado num contexto de uma rede distribuída, que nós sabemos, uma rede P2P, ao sistema, né? Alguns gostam de falar que tem o Bitcoin com B maiúsculo e Bitcoin com B minúsculo, mas o fato é que o Bitcoin ele é um sistema de pagamentos, e para que você possa realizar pagamentos no contexto do sistema Bitcoin, você precisa utilizar uma criptomoeda chamada de Bitcoin, que alguns vão dizer que é o Bitcoin com B minúsculo. Então esse Bitcoin que você usa para fazer pagamentos no contexto da rede Bitcoin, ele tem valor por si só, ele não precisa representar algo que não seja ele para que ele tenha valor. E o que tem valor? Tem valor aquilo que satisfaz uma necessidade humana. Então as pessoas têm necessidade, por exemplo, para realizar pagamentos no contexto da rede Bitcoin, elas vão utilizar então o Bitcoin. E na medida que o Bitcoin ele é autônomo para a satisfação das necessidades humanas, então ele tem valor por si só, então ele não representa nenhum objeto. Certo? Primeira coisa, já vamos ver por que isso é importante. Outro tipo de objeto é aquele cujo valor advém daquilo que ele representa. Por exemplo, um token que represente um direito sobre o imóvel. O que a pessoa que compra um token, né, no contexto da chamada tokenização imobiliária, que representa um direito sobre um imóvel, está almejando, ou seja, aquilo que satisfaz a sua necessidade, portanto tem valor, é o direito que aquele token representa, e não o token em si. E não adianta você dar aquele token para a pessoa e de repente aquele direito, quando a pessoa vai querer exercer o seu direito sobre o imóvel, alguém chega e fala assim, olha, infelizmente esse imóvel já foi vendido, porque a tokenização imobiliária foi feita de forma equivocada. Você comprou um token, a pessoa disse para você que aquele token estava lastreado no imóvel, porém esse imóvel não havia nada disso na matrícula e o emissor do token vendeu esse imóvel para um terceiro. E aí você fica a ver navios. Então percebe que esse é um outro caso. Caso de objetos que são utilizados para representar algo. Grosso modo, você já deve estar pensando que criptomoedas em geral têm valor por si só, não representam nada, e que tokens têm valor advindo daquilo que eles representam. Porém, isso, de forma geral, é verdade, mas nós do direito temos que sempre tomar muito cuidado com os detalhes, como se diz, né? O diabo mora nos detalhes. Perfeito? Então, isso é uma distinção muito importante para que nós possamos entender aqui o conteúdo da lei. Então, nunca confunda o objeto com aquilo que ele representa. E isso é importante também no caso dos tokens, porque eu posso criar um token sem que esse token represente nada, sem que ele tenha qualquer valor. Eu posso na minha casa, por exemplo, caso eu queira brincar, eu posso escrever no smart contract, criar um token, chamar esse token de Fernando Lopes e ficar transferindo esse token para meus amigos. O valor ele até tem, né? Ele tem um valor, serve de brincadeira. Mas eu posso também simplesmente criar um token e esse token não representar absolutamente nada, e ele estará na rede. Certo? Então, são casos que nós temos que ter em mente antes de adentrar na especificidade do texto legal. Objetos que têm valor por si só, objetos cujo valor advém daquilo que eles representam, e objetos que não têm valor nenhum, que não representam absolutamente nada, mesmo assim eles existem no contexto de redes distribuídas como a rede Ethereum. Perfeito? Dito isso, então agora nós podemos passar para a análise da Lei 14.478 de 2022, aonde ela no artigo 3º traz o conceito de ativo virtual. E um último detalhe epistemológico aqui, e detalhe de extrema importância. Nós nunca podemos confundir o significado que o mercado dá para um determinado ativo com o significado que o direito dá a este mesmo ativo. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de fatos, em geral, institucionais, de natureza diversa. E o que importa para o direito é o que nós chamamos de natureza jurídica institucional dos fatos.
Para o juiz, por exemplo, quando o juiz ele se deparar com um ativo, a não ser que a lei diga para ele assim, para que ele venha buscar o significado que o mercado dá para aquele ativo, ele deve se basear no que está escrito na lei, ele deve pegar aquele ativo e fazer o cotejamento com os critérios que estão na lei, e caso venha haver a convergência, ele vai então emitir um juízo dizendo que aquele fato é ou não um ativo virtual. O que eu quero dizer com isso? Não adianta, por exemplo, você achar, né, que o token de utilidade está excluído da lei se o juiz, ao se deparar com aquilo que você chama de token de utilidade, ao fazer o cotejamento, ele chegar à conclusão de que aquele ativo se adequa aos critérios que estão na lei para a caracterização de um ativo virtual. Certo? Então isso é muito importante, não confundir o significado econômico com o significado jurídico. O juiz ele só tem a obrigação de saber o que está na lei, a não ser que, como eu disse, que a lei diga que ele deva buscar o significado no mercado. O que pode acontecer, mas no caso aqui desta lei não acontece. Bem, então, dito isso, nós temos aqui no artigo 3º. Para os efeitos desta lei, considera-se ativo virtual a representação digital de valor. Veja, representação digital de valor. Então, isso aqui não se aplica, por exemplo, no token que eu falei que eu criei de brincadeira, porque ele não tem valor nenhum. Ele é uma representação digital de nada. Bem da verdade, ele não sequer representa alguma coisa. Então perceba que aqui logo nós já temos, olha a importância da epistemologia, já se fala representação, é uma representação digital de valor. O que nós lemos aqui? Se você não sabe epistemologia, você já passou batido. Você lê que existe algo, um objeto, que é digital e que está representando algo que é valor. E o que é valor que nós falamos? Aquilo que satisfaz uma necessidade humana. Percebe? Então esse é o primeiro filtro que você vai ter que analisar, que o juiz vai analisar quando se deparar com uma situação num processo criminal onde alguém esteja acusado de prestar serviço relativo a ativo virtual sem autorização do Banco Central. E veja que, a mais, essa representação digital de valor ela deve poder ser negociada ou transferida por meios eletrônicos, que geralmente acontece com qualquer representação digital de valor, né? Mas, vamos seguir o que o legislador está falando aqui, e utilizada para realização de pagamentos ou com propósito de investimento. Então veja, que não basta o ativo ele ser uma representação digital de valor, né? Que o valor é uma coisa, ainda fica muito inespecífico. Além de ele poder ser negociado ou transferido por meios eletrônicos, em um E aqui, ele deve poder ser utilizado para realização de pagamentos ou com propósito de investimento. Então exige que essa representação digital de valor possa ser utilizada para a realização de pagamentos ou com propósito de investimento. Se eu simplesmente criei uma representação digital de valor, mas essa representação digital de valor ela não tem força como meio de pagamento ou como propósito de investimento, então automaticamente esse meu ativo está excluído do conceito de ativo virtual. Beleza. Aí após então essa definição, esse critério que nós chamamos de um critério constitutivo no âmbito da filosofia dos fatos institucionais do filósofo John Searle, nós chamaríamos isso de uma regra constitutiva, que após aplicável sobre um determinado objeto, havendo a correspondência, nós atribuímos um status a esse objeto, no caso status jurídico de ativo virtual. Nós temos aqui também hipóteses de exclusão, não incluída. Então o que mesmo sendo uma representação digital de valor, que possa eventualmente vir a ser utilizada como meio de pagamento ou com propósito de investimento, estaria excluída do conceito de ativo virtual. No inciso 1º, moeda nacional e moedas estrangeiras. Então, se por exemplo, nós tivermos um token, este token ele estiver representando a moeda de um país, por exemplo, a moeda escritural, e vier a ser utilizado no mercado para a realização de pagamentos ou com propósito de investimento, mesmo esse token, sendo um criptoativo, não será ativo virtual. Viu que eu falei lá no início que ativo virtual necessariamente não se confunde com criptoativo? E esse é o caso clássico da chamada DREX, do projeto do Banco Central, onde nós teremos a chamada tokenização do real. Veja que o real tokenizado não é ativo virtual, embora ele
seja um smart contract. Usado para quê? Para representar algo que tem valor. O que tem valor? Ele não é uma representação digital de valor? Sim. O que tem valor? Os depósitos à vista, a chamada moeda escritural. Mas também o inciso 2 fala da moeda eletrônica, que a Drex também poderá vir a representar, ao menos de acordo com o projeto inicial. Então, inciso 1 e 2, moeda eletrônica e moeda nacional, ainda que tokenizados, estão excluídos do conceito de ativo virtual. O 3 fala sobre instrumentos que provejam ao seu titular acesso a produtos ou serviços especificados. Aqui já tem muitas pessoas falando assim, esta lei não se aplica a tokens de utilidade. Porém, é fácil perceber que isso não é verdade, em regra. Certo? Veja aqui, é falado aqui que instrumentos que provejam ao seu titular acesso a produtos ou serviços, um token que proveja acesso a produtos ou serviços, ele é um token de utilidade. E ele é uma representação digital de valor que pode ser utilizado como meio de pagamento ou investimento. Claro que isso deverá ser feita uma análise sempre no caso concreto. Só que veja que há uma exigência para que os serviços sejam especificados. Então, como o conceito do mercado de token de utilidade ele abrange tanto serviços especificados ou não especificados, eu não posso dizer que token de utilidade é um ativo, não é um ativo virtual. Porque nós temos aquilo que eu falei do conceito jurídico em oposição ao conceito do mercado. O significado que o direito atribui de maneira institucional, a partir de procedimentos de natureza institucional, que passam inclusive pela própria criação de uma lei. Veja que é exigido, para haver a exclusão daquilo que o mercado chama de token de utilidade, que esse produto seja especificado. O que, no meu entendimento, se aplica, por exemplo, o exemplo que eu disse de um token que representa um direito sobre um imóvel. Esse token ele está provendo acesso a um produto especificado, que é um direito sobre imóvel, direito sobre uma fração de tempo, no caso da multipropriedade, por exemplo, um token que vai representar a compra e venda de um automóvel, por exemplo, é um bem especificado, não se enquadra no conceito de ativo virtual. Mas aí vai surgir uma grande questão. O conceito de aquilo que é especificado ou não é tão simples do ponto de vista lógico de se definir no caso concreto. Então, o Banco Central deveria trabalhar em cima disso, de modo a trazer mais segurança jurídica para o mercado. Mas não vou entrar nesse ponto neste momento. Vou me segurar aqui, porque, caso você não saiba, eu sou um grande crítico dessa lei, sempre, desde que ela foi concebida, desde que o Alexandre Frota trouxe a ideia de que o Banco Central deveria regulamentar o mercado de criptoativos. Eu sempre disse que isso era um absurdo e até hoje não mudei de ideia. Outros diziam que era um absurdo e hoje abraço essa ideia com todas as forças. Bem, e aqui então, dito isso, que fala-se obviamente que é acesso a produtos ou serviços especificados ou a benefício proveniente desses produtos ou serviços. Então, tanto é o produto em si, quanto a benefícios advindos desses produtos ou serviços. Questão bem interessante, esse é um ponto fundamental aqui para você que não tem como tirar essa licença do Banco Central e que precisa mudar a natureza jurídica do seu ativo. Você vai ter que muitas vezes fazer uma mudança, caso você não queira fechar a sua startup, no ativo, na natureza jurídica do seu ativo. Você vai ter que fazer mudanças no produto. Se ele não está especificado, você vai ter que especificar. E aí vai precisar fazer isso de acordo, consultando um grande advogado, conhecedor dos detalhes aqui dessa lei, porque isso aqui não pode ser feito de forma amadora, porque se você fizer algo de forma amadora, isso pode representar uma pena criminal. Perfeito? Como as pessoas gostam de brincar, Você vai perder o seu réu primário, não matando ninguém, simplesmente querendo empreender no Brasil. Ok. E aí vamos agora para o inciso 4º, que fala sobre representação de ativos cuja emissão, escrituração, negociação ou liquidação esteja prevista em lei ou regulamento. Esse é um caso, por exemplo, de ativos que já estão regulados, já são comercializados. Por exemplo, uma cédula de crédito bancário. Você já tem uma lei disciplinando. Se eu pegar um token, criar um token representativo de uma cédula de crédito bancário, este token não será considerado um ativo virtual por força do inciso 4º aqui. E aqui ele, inclusive, dá como exemplo valores mobiliários e ativos financeiros. Mas nós temos que interpretar isso como ativos financeiros regulados. Por quê? Porque o parágrafo único aqui
ele traz uma observação interessante, que competirá órgão ou entidade da administração pública federal definida em ato do Poder Executivo estabelecer quais serão os ativos financeiros regulados para fins dessa lei. Bem, primeiro, essa lei, embora ela tenha sido toda arquitetada para fazer com que o Banco Central fosse esse órgão executivo, né, haveria necessidade de ter um decreto. Então, em tese, o presidente, né, poderia ter sido escolhido um outro órgão do Poder Executivo que não o Banco Central. Mas a lei ela foi criada toda para inserir alterações no sistema financeiro, que eu já falei em outro artigo, que traz uma questão da inconstitucionalidade desta lei. Mas esse é outro assunto. Então veja que o órgão já foi definido no decreto, que é o Banco Central, e fala que ele poderá estabelecer quais serão os ativos financeiros regulados para fins dessa lei. Por que esse parágrafo único ele é estranho? Porque aqui, veja, no 4, ele fala que ativos financeiros estariam... A primeira leitura é que ativos financeiros não estariam no escopo dessa lei. Porque ele dá como exemplo aqui, ó, que ativos, representações de ativos cuja emissão, escrituração, negociação, liquidação esteja prevista em lei ou regulamento, está excluída. Ele dá como exemplo ativos financeiros. E aí depois ele fala aqui no parágrafo que competirá ao órgão da entidade da administração pública estabelecer quais serão os ativos financeiros regulados para fins dessa lei. Veja como é uma redação ruim e que dá margem a muitas interpretações aqui. Eu vou falar para vocês a interpretação. Porque aqui, ó, se eu disser que ativo financeiro não é ativo virtual, porque ele dá como exemplo aqui falando que ativos financeiros, né, estão excluídos, aí fica uma coisa um pouco estranha, né? Porque eu estou aqui basicamente dando competência para o Banco Central fazer a regulamentação de prestadores de serviços que não são financeiros, certo? Bem, o fato é que o que a lei diz é que, nesse caso, se trata de ativos financeiros regulados. Então, como que eu vejo que seria a melhor interpretação para o parágrafo único aqui? Na hipótese de nós não termos, de existir no mercado alguma espécie de ativo financeiro que não esteja regulado, o que é muito difícil, né? Primeiro porque ativo financeiro, grosso modo, já está regulado. Apenas instituições financeiras podem atuar na prestação de serviços relativos a ativos financeiros. Mas se nós pensarmos isso, não, mas isso é uma regulamentação específica, como o caso que você mencionou da cédula de crédito bancário. Ok. Aí nesse caso, tudo aquilo que é financeiro que tem interesse já foi regulado. Os bancos já fizeram lobby no Congresso para regular isso. Mas vamos dizer que não exista esse ativo financeiro regulado ainda. Aí o Banco Central poderia, então, para fins desta lei, conforme ele fala, né, dizer que, nesse caso, alguns ativos, aqueles que não estariam regulados, eles poderiam ser, uma vez tokenizados, ser considerados ativos virtuais. Ou vamos dizer que uma outra interpretação seria de que dentre os ativos financeiros regulados, o Banco Central poderia dizer que alguns desses seriam ativos virtuais. Uma outra interpretação possível. O fato é que se trata de uma redação muito ruim da lei. E que não tem muita preocupação de ser clara, uma vez que o objetivo aqui, não tem como deixar de falar, é criar uma reserva de mercado para as instituições financeiras. O Banco Central ele não quer, no fundo, que você atue no mercado de criptoativos. Ele quer que você atue, desde que você seja considerado aí uma instituição financeira, ainda que por equiparação, que é o caso das prestadoras de serviços de ativos virtuais, conforme o artigo 11. O artigo 11 da lei insere aqui, fala que o parágrafo único do artigo 1º da lei 7492, que é a lei que cuida dos crimes de colarinho branco, popularmente chamada assim, passa a vigorar com alterações. Então, a pessoa jurídica que ofereça serviços referentes a operações de ativos com ativos virtuais, inclusive intermediação, negociação ou custódia, passa a ser considerada, então, uma instituição financeira por equiparação. E se você for analisar a lei 7492, você vai ver que mesmo a pessoa física que realize qualquer dessas atividades restritas a serviços financeiros, intermediação de recursos, de terceiros, será considerada instituição financeira. Então não adianta aquele argumento, mas eu sou pessoa física. O legislador, com perdão da palavra, seria muito estúpido, né, se ele permitisse que você, como pessoa física, não precisasse, né, tomar as mesmas ressalvas do que as pessoas jurídicas. Aí simplesmente você não constituiria pessoa jurídica, você atuaria na pessoa física. Né? Ficaria muito fácil, a depender do lucro. Né? Então isso não vale no direito em regra. O legislador sempre cuida dessas hipóteses aqui.
Por fim, então, nós temos aqui agora que, no caso, então, quem que seria prestador de serviço de ativo virtual? Temos umas especificações no artigo 5º, a pessoa jurídica que executa em nome de terceiros pelo menos dois serviços de ativos virtuais entendidos como. Então, o artigo 5º ele vai trazer uma série de hipóteses. Veja que ele fala em pessoa jurídica, só que como nós temos a questão da figura da pessoa jurídica por equiparação, inserida na lei 7492, então mesmo a pessoa física não pode atuar nesse mercado sem a licença do Banco Central, caso seja prestador de serviço de ativo virtual. Então aqui ele vai especificar, por exemplo, a troca entre ativos virtuais e moeda nacional ou moeda estrangeira, troca entre um ou mais ativos virtuais, transferência de ativos virtuais, custódia ou administração de ativos virtuais ou de instrumentos que possibilitem controle sobre ativos virtuais. Por exemplo, qual que é o instrumento que possibilita o controle sobre ativos virtuais? A chave privada. Então imagine que você faz a custódia da chave privada para um terceiro. Você será considerado um prestador de serviço de ativo virtual, desde que, obviamente, aquele ativo do qual a chave privada você faz a custódia, sobre o qual você faz a custódia da chave privada dele, esse ativo ele venha a ser considerado um ativo virtual. Ok? Bem, então eu acredito que basicamente é isso. Tá? Eu acho que nós trouxemos aqui pontos muito importantes da lei para que você já tenha uma primeira intuição do que vem por aí, porque a lei ela já está valendo, né? Nós já temos o órgão escolhido para fazer a regulamentação. E agora você vai ter que fazer uma análise. Ou melhor, você não, né? Você vai contratar um advogado para fazer uma análise sobre o ativo que você pretende ofertar, o que você já está ofertando, se enquadra como ativo virtual. Porque se ele se enquadrar, você será considerado um prestador de serviço de ativo virtual. E aí você precisará ter licença do Banco Central. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, né? No Instagram do professor Fernando Lopes, escritório Lopes Orzo, advocacia e também no meu LinkedIn. E no canal do YouTube também temos o canal DeFi University, para você que gosta de programação relativa a criptoativos. Grande abraço!